Afinal, o que é que faz um filme ser bom ou ruim? É fácil. Um filme bom é aquele que você assistiu e gostou. E o filme ruim é aquele que você assistiu e não gostou. Fim de papo. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Claro, isso não é bem assim. E para os mais exigentes no cinema, há vários aspectos que fazem um filme ser bom ou ruim. E não é difícil saber. Ok, se você gostou, tá bom para você, basta. Mas se assim fosse, de que valeria aquele monte de prêmios e categorias que temos por aí afora? Fotografia, roteiro, direção, música, som e etc e tal. Mas antes de continuar, eu queria pedir o seu joinha nesse vídeo, porque vai aqui uma análise sobre o cinemão. Para os mais exigentes e chatos ainda como o cinema, um bom filme é aquele que consegue pôr em uma única panela, em um único lugar, um bocado de boa história, interessante e um bom roteiro que conta uma história bem contada, sem enrolação. Um tempo certo, necessário para te entreter e contar o que tem que ser contado. Piadas na hora certa. Nada mais estraga um filme do que piadas sem graça. Fotografia, personagens cativantes e etc. mais. E como misturar tudo isso e fazer ficar bom? Aí entra a figura do diretor que sabe e tem moral para medir um pouco de cada disso, colocar na temperatura correta e fazer um bom cozido de sétima arte. Vamos lá, o roteiro é o coração de um bom filme. O roteiro, ele tem que mostrar uma história que apresenta personagens bem construídos, diálogos naturais, uma história envolvente. Um bom roteiro tem começo, meio e fim muito claros, mesmo que não sejam apresentados de forma linear. Um roteiro ruim, por outro lado, pode ser confuso, cheio de clichê ou não desenvolver bem as suas ideias. Um exemplo muito claro disso é Pulp Fiction de Tarantino, de 1994. Pulp Fiction iniciou uma nova era no cinema, com um roteiro não linear, contando a história de trás para frente, de frente para trás, do meio para o começo, do meio para o fim, e não ficou confuso. Explicou-se tudo no final, sem confusão nenhuma. Forrest Gump, de Robert Zemeckis, de 1994, também é outro exemplo de um roteiro fantástico, que conta a história do personagem desde o início, corretamente, até um final sensacional. Forrest Gump é considerado um dos filmes mais belos do século XX. Agora um exemplo ruim, Mad Max Furiosa, um roteiro chato que não deu ao diretor muita chance de mudar nada. George Miller se amparou na qualidade das imagens, muita cor, muita explosão, muita ação, para esconder um roteiro chato que não ia a lado algum. Direção cinematográfica. O diretor dá vida ao roteiro. Ele define o tom, o ritmo, o estilo, o aspecto visual. Uma direção segura sabe quando ser sutil ou quando ser ousado. Em filmes ruins, às vezes o diretor perde o controle da narrativa. Exagera ou não, encontra um tom mais ou menos coerente e não fica bom. Nesse caso, há imensos exemplos de direção fantástica. Não dá para falar? Vamos aqui lembrar de alguns. Denis Villeneuve, com seus 2 Sicários e os seus 2 Dunas, sensacional, sem comentário. Já do lado negro da força, temos Shyamalan com o seu Armadilha do ano passado. Ele conseguiu fazer até bons atores se portarem mal durante suas cenas. Em Armadilha, faltou tudo. A atuação dos atores no filme. Bons atores fazem você acreditar nos personagens. Eles te convencem e te transmitem emoções reais.
Assim vamos com Al Pacino, Robert De Niro, Harrison Ford e outros tantos mais. E da safra nova, um monte de talento, Margot Robbie, por exemplo. Mas como é mais fácil lembrar de coisa ruim em filmes ruins, vemos atuações forçadas e robóticas ou caricatas que podem quebrar a imersão. Um exemplo desses personagens ruins, temos muitos, mas vamos ficar com, por exemplo, Rebel Moon, de Zack Snyder. Esse cara, meu Deus do céu, Ed Skrein, que fracasso. Montagem e ritmo. Um filme bem montado, bem editado, sabe quando acelerar, cortar, desacelerar. A edição ajuda a contar a história de uma forma mais fluida. Quando a edição está mal feita, a montagem está mal feita, pode deixar o filme arrastado, confuso, com coisas desnecessárias. O Estranho Caso de Benjamin Button, com 2 horas e 45 de filme, e O Irlandês de Scorsese são sensacionais exemplos de edições muito bem feitas que você nem vê a hora passar. Fotografia, som, trilha sonora, esses elementos criam uma atmosfera. A fotografia define a estética visual, já o som e a música reforçam emoções no telespectador. O filme pode até ser esteticamente impecável e ainda assim falhar em tocar o público, mas quando esses elementos estão afinados com a história, elevam a experiência ao máximo. Fotografias delirantes, por exemplo, Entre Dois Amores, O Paciente Inglês, Lawrence da Arábia, Blade Runner, inclusive Blade Runner 2049. São exemplos de belas fotografias aliadas a uma qualidade de som e música no lugar certo. E com relação ao som, o interessante é que a própria ausência da música muitas vezes também transmite ao espectador muita tensão. Warfare, que está no Netflix, se eu não me engano, é um exemplo disso. Você vê uma série de soldados dentro de uma casa observando coisas e não tem música. E essa ausência de música faz você pensar o tempo inteiro que alguma coisa errada vai acontecer. Também há momentos que o filme nos realiza. Quer um exemplo disso? Tropa de Elite 2. Capitão Nascimento puxa um político corrupto de dentro do carro, enche a cara dele de porrada. Que tal isso aí? Satisfez a sua vontade? E aqui entra uma coisa chata, os clichês. Nada estraga mais um filme também do que os velhos clichês do cinema. Quando se consegue fugir disso, fica inovador e vira um espetáculo. Infelizmente, o cinema americano tem essa tendência de não largar a clichêsada. O americano pensa, time que está ganhando não se mexe. Não vamos mexer com isso. A Disney é mestre nos clichês fantásticos. Resumindo, um filme bom, se você é chato ou não é chato com o cinema, o filme bom é aquele que entrega bem a sua proposta. Seja ela te fazer rir, chorar, emocionar ou apenas entreter, enquanto você segura um balde de pipocas na mão. Um bom filme respeita a inteligência do público, tem cuidado técnico e consegue criar uma conexão com quem assiste. Já um filme ruim geralmente falha no início em cumprir o que promete, ou às vezes nem promete nada desde o começo e não entrega nada, você fica até chateado. Pois bem, diz aí nos comentários qual é o seu filme favorito. Se você tem um filme da sua vida, aquele que te emocionou, aquele que te deixou ir para a cama pensando, aquele que você foi ver de novo, isso é fantástico, é sensacional. Participe, me ajude com essa análise sobre a arte que tanto nos encanta, que é o cinema. E porque não é fácil, não é muito fácil dizer se algo é bom ou ruim, principalmente quando estamos falando de algo tão relativo e que depende de tantos critérios como a arte cinematográfica. Vamos ficando por aqui. Eu peço também o seu joinha neste vídeo, que você se inscreva no canal e assim não perde um novo vídeo que vai vir por aí. Muito obrigado e até o próximo.